o fluir no Espírito, ele vai depender muito da nossa alma. Porque veja, Deus, Ele nos respeita. Ele respeita a nossa maneira de ser. Diferente por exemplo, de alguém que vai numa sessão espiritual, né, do candomblé, onde aquele espírito assume o lugar da pessoa, né, e começa a fazer. O Espírito de Deus jamais vai fazer isso com os seus servos, né? O Espírito, ele vai tocar o seu espírito, mas veja, a sua alma nunca vai sair do controle. E você é quem vai decidir dar liberdade para isso que acontece dentro do seu espírito ou reprimir. O que na maioria das vezes acontece conosco? A gente reprime, né? A gente fica com vergonha. Ah, não, mas se eu começar a chorar aqui, o que vão pensar deste pobre barbudo chorando aqui, né? Se eu der um grito aqui, se eu pular, se eu sair, sei lá, rodopiando aqui, vão falar que eu sou louco. E muitas vezes nós somos tomados dessa alegria, mas o que nós fazemos? Fica quieto, Espírito, fica quieto. E o Espírito vai respeitar a gente. Assim, algumas pessoas não entendem algumas coisas que a gente faz para facilitar esse ambiente, né? Então, por exemplo, eu procuro apagar as luzes na hora do louvor, deixar pouca luz, às vezes aumentar o som, né, para a pessoa não ver o que você está falando, porque eu entendo que são coisas que ajudam, né? Você imagina se tivesse todo mundo, claro, todo mundo um olhando para o outro, o som desligado, você começar a gritar, né? Eu pelo menos acho que são coisas que, não que eu queira induzir ninguém a fazer isso, mas eu entendo que é mais fácil talvez para a pessoa se soltar num ambiente que está um pouco mais escuro, que o som está mais alto, né? Ninguém vai reparar você dando um grito ou fazendo alguma coisa. Mas o fato é, irmãos, que a manifestação sobrenatural, que é do Espírito, ela é extravagante do ponto de vista natural. Você entende? Para nós é estranho, porque nós vivemos no natural. E veja, eu não estou falando de coisas que vêm do natural, estou falando de coisas que são sobrenaturais, né? E, irmãos, tem base bíblica para isso? Tem base bíblica para isso. Se você olhar na Bíblia, quando houve o Pentecostes e o Espírito Santo de Deus veio sobre aqueles homens, a Bíblia fala que as pessoas que não eram crentes, que não haviam recebido o Espírito Santo, olhavam para aquele povo e falavam: que isso, rapaz, você está bêbado, meio-dia e você já está bêbado. Então, peraí, alguma coisa aconteceu. Os caras estavam achando que eles estavam bêbados, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Então veja, se para quem olha do ponto de vista natural, o negócio é meio esquisitão mesmo, né? Você imagina os crentes parecendo que estava bêbado. Porque veja, quando você entra no ambiente do Espírito, você está movendo naquilo que é sobrenatural. Deixa eu dizer, Deus não está preso dentro do Cronos, né? Que é o nosso tempo. Deus está no Kairos, que é um tempo diferente do nosso. A percepção temporal. Por isso que a Bíblia fala que um dia para Deus pode ser como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele não está dentro do nosso espaço-tempo. E quando nós entramos nesse terreno do sobrenatural, nós estamos experimentando isso, experimentando coisas que não são comuns. Agora, sempre essa manifestação do Espírito, do ponto de vista natural, ela é extravagante, irmãos. Então, aí nós esbarramos em algo que muitas vezes as pessoas não fluem nas coisas do Espírito, porque elas não abrem mão de sair do controle, não abrem mão de se dar a experimentação desse terreno desconhecido, né? O próprio falar em línguas, ele é interessante. Eu tinha vergonha de mim mesmo, me achava um idiota falando em línguas. Então eu aprendi a fazer assim: eu ia para casa, me trancava e ligava o som bem alto, para eu não escutar a minha voz e não me achar um idiota, porque não tem sentido, né? A Bíblia fala que quando você ora em línguas, a nossa mente fica infrutífera. Isso para mim é loucura, irmãos, porque pensa num cara que era racional e tentava, tinha que ter explicação para tudo. Mas deixa eu te explicar: o dia que você tiver explicação para tudo, Deus deixou de ser Deus e você passou a ser Deus. Nós estamos falando em algo que está muito além daquilo que nós entendemos, a nossa compreensão. Então você tem duas alternativas. Estava pensando nisso ontem.
escrevendo essa apostila. Você pode, por exemplo, entrar num avião, né, para ir daqui para o Brasil e simplesmente aceitar que aquele, de alguma forma, aquele bicho lá de 200 toneladas vai decolar e voar igual uma pena e vai chegar lá no destino, ou você vai ter que fazer um curso, né, de piloto, entender de aerodinâmica e entender todas as implicações para poder usufruir dessa tecnologia. Tem coisas que nós simplesmente aceitamos, mas é claro que do avião é porque nós já vimos ele voando, né? Então é mais fácil para a gente aceitar. Mas essas coisas do Espírito, deixa eu explicar, você não precisa entender de todas as implicações para fluir no Espírito, entendeu? Você não precisa entender como é que funciona um motor do seu carro para poder entrar nele e dirigir. Tem coisas que nós não vamos entender, irmãos. Nós precisamos simplesmente nos lançar e acreditar que aquele negócio funciona. E eu posso testificar para você que funciona mesmo, né? Mas muitas vezes o que nos impede o fluir é a questão da inibição, né? Da vergonha, de não permitir essa manifestação extravagante. Como eu falei, a alma, ela fica ali, ela quem decide, porque a alma é o nosso eu, a alma é o nosso intelecto, somos nós, e é quem está no controle. Então ela permite o seu espírito dar vazão, né? Na verdade, a alma ela recebe os sinais do espírito e ela libera ou não esse manifestar de uma forma visível, né? Essa linguagem do espírito, tá? Mas a adoração, ela é feita no espírito. O que mais? Efésios 6:18. Alguém já abriu? Pode ir lá. Orem no Espírito, né? Ou em outra versão, orai sem cessar no Espírito. A nossa oração, ela é no Espírito. 1 Coríntios 14:15 também, o apóstolo Paulo, alguém já abriu aí? Então, aquilo que eu falei, às vezes nós oramos no Espírito, a nossa mente nem sabe aquilo que o nosso Espírito está orando. Então, é muito importante nós entendermos a importância do Espírito, né? Gálatas 5:16. Gálatas, concupiscência da carne. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência, vaidade, irmãos, os desejos da carne. Então veja, como eu falei, quando o homem pecou, o pecado veio habitar na carne da pessoa. Mas o pecado também, aliás, eu falei que o homem é corpo, alma e espírito. O pecado do homem, ele afetou essas três dimensões do homem. Então, o que aconteceu com o espírito do homem quando ele pecou? Ele morreu. O que aconteceu com a carne do homem quando ele pecou? O pecado passou. Mas qual que é como que o pecado afeta a carne da pessoa ainda hoje? Domina os desejos. Mas veja, você sabe que o homem não foi criado para envelhecer. O envelhecimento, ele é resultado do pecado. Quando nós recebermos corpos celestiais, porque veja, o negócio, a afetação do pecado foi tão feia na nossa carne, que para ela não tem recuperação. Nós vamos receber um novo corpo. Então, esse corpo que nós vamos receber era o corpo de Adão antes do pecado, ou seja, era um corpo que nascia, né, bebê, mas ele crescia, chegava num ponto e ele não envelhecia. O envelhecimento, ele é resultado do pecado. Mais do que isso, irmãos, doença, tá? Doença é resultado do pecado. Agora veja, não é um pecado que você cometeu,
é resultado do pecado que habita em nós, e todo ser humano, ele vem, né? Um irmão lá, por exemplo, ele sofreu com câncer, né? E aí lá vem os amigos de Jó falar: o que você fez, né? Que pecado terrível que você cometeu, que você agora está com câncer, né? Está parecendo os discípulos, né? Perguntando para Jesus assim: esse jovem aqui é cego de nascença, quem que pecou foi ele? Será que quando era bebê que deu um chute na barriga da mãe de dentro para fora? Ou foram os pais deles que pecaram, né? Então, mas na verdade, a doença, ela não depende do que você faz, mas ela é fruto daquilo que você é. Ela está, quem está habitando nessa carne que é corruptível, ela sofre os efeitos do pecado. Então, aquele irmão que foi acometido de uma doença terrível, não foi porque ele pecou de uma forma terrível. Que pecado que ele cometeu? Ele devia virar para o outro e falar assim: e você, que pecado você cometeu para você estar envelhecendo? Porque são efeitos do pecado, né? Quem está nesse mundo está sujeito aos efeitos do pecado na nossa carne, porque a nossa carne é uma habitação corruptível, ou seja, foi afetado. Então nós falamos que no espírito o pecado matou o nosso espírito, né? Nos separou de Deus. Na carne sofremos os efeitos do pecado, porque envelhecemos, porque temos a doença. E na nossa alma, qual foi o efeito do pecado, irmãos? Na alma, porque eu falei, nós somos a dimensão tríplice: corpo, alma e espírito. No espírito, o espírito morreu, do ponto de vista de Deus. No corpo, doença, envelheceu, sofremos o pecado. E na alma, o que aconteceu com o homem? As doenças da alma. Mas eu posso dizer assim, porque a gente vê como doença da alma, né, a depressão, as pessoas que... Mas deixa eu te dizer que, da mesma forma que tem essas doenças para o lado negativo, a gente não diagnostica como doença. Mas o cara que se acha melhor que o outro também é uma doença da alma. Já percebeu que parece que ninguém é muito equilibradinho, né? Ou o cara ele acha que é pouco demais, ou ele acha que ele é muito, que ele é melhor que os outros, que ele se compara. Então veja, a nossa alma, a nossa psique, a nossa mente, ela também foi afetada pelo pecado. Nossas atitudes são frutos das nossas decisões, da nossa mente. Então, o que acontece, irmãos? Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito foi recriado, foi vivificado. O Espírito Santo passou a habitar nele. A nossa alma, o que aconteceu com ela? Aconteceu nada, irmãos. E o nosso corpo também não aconteceu nada. Agora, o corpo, Deus já falou que Ele vai te dar outro. Então, pode comer churrasco à vontade. Vai zerar o score na hora que chegar lá no céu. Só que a alma, Deus não falou que vai te dar outra. Deus não vai te dar uma outra alma. Porque veja, se Ele te desse uma nova alma, você não ia se lembrar de nada. Você não ia saber por que você escolheu a Deus. Você não ia saber por que você estava lá no céu. E na verdade isso não tem glória nenhuma, né? Tem gente que acha que lá no céu vai dar um apagão na nossa mente e nós não vamos lembrar de nada. Não é assim que Deus escolheu. Deus quis que nós padecêssemos e quis demonstrar o nosso amor para que nós soubéssemos lá no céu o quanto Ele nos amou, o que Ele fez por nós, para que nós dessemos valor a esse relacionamento e entendêssemos o que nós estamos fazendo lá. Então a nossa alma não vai ser, senão seria uma lavagem cerebral, né, irmãos? Mas o que Deus então faz com a nossa alma? Deus fala que nós precisamos transformar a nossa alma, que nós precisamos renovar a nossa mente. Então veja, o nosso espírito, Deus deu um espírito novo. O nosso corpo, Deus vai dar um novo, mas a alma Ele deixou para você. E aí eu tenho que te contar uma coisa: se você não quiser, você nunca vai transformar a sua alma. Isso depende de você, porque Deus não mete o pé na porta. Deus não vai fazer nada forçado, mas Deus te dá todas as oportunidades para que você transforme a sua alma. E como que você transforma a sua alma? A palavra de Deus fala: transformai as vossas mentes, né? Pela palavra, pelo evangelho. Toda vez que você permite que a palavra de Deus entre e chegue até você,
Deus está, na verdade, mexendo com a sua alma, mexendo com os seus valores, mexendo com os seus pensamentos, te dando uma nova perspectiva de vida, tirando a perspectiva pecaminosa que foi afetada pelo pecado e colocando valores e perspectivas celestiais. Mas onde que eu quero chegar com isso, irmãos? Você tem dentro de você um indicador que é fiel, que não erra, infalível, que é o Espírito. Porque o Espírito de Deus habitou, o seu Espírito já está pronto. Seu Espírito, depois que você morrer, não vai estar mais perto de Deus do que ele está hoje. O seu Espírito hoje é o indicador mais preciso e mais perfeito que você tem dentro de si. Por isso a nossa alma precisa depender do Espírito, porque o Espírito ele é a parte infalível, é a parte de Deus dentro de nós. Quando nós colocamos a nossa alma a serviço do Espírito, nós estamos vivendo dentro de um parâmetro que é infalível, dentro de um parâmetro que não foi afetado pelo pecado. Então, hoje a única parte dentro do nosso corpo, dentro de nós, da nossa composição, que não sofre o efeito do pecado, é o Espírito. Então, por que Gálatas 5,16, o que fala? Gálatas 5,16? Andai no Espírito. Andai no... Por que nós temos que andar no Espírito? Porque o Espírito está pronto, irmãos. O Espírito já está ok. Então é o nosso porto seguro, é o nosso referencial. Porque a nossa alma prega a peça, irmãos. Como prega a peça a nossa alma? Como nos engana? Eu estava escutando uma palavra maravilhosa de um pregador, que ele falou assim: o falso profeta que há em mim. E ele estava falando como que a nossa alma é enganosa. Às vezes a nossa alma nos convence de fazer algo errado e nos convence que nós estamos fazendo certo. E ainda dá um ar de espiritualidade para isso. Porque a nossa alma, né, como diz o pastor Marcelo Almeida, nossa alminha velha de guerra. A nossa alma é enganosa, irmãos. Sabe? Então a única forma de nós termos, tomarmos, agirmos e andarmos de forma correta, é baseado no nosso espírito. Mas isso não é anulação da sua alma. Não quer dizer que agora você deixa de existir e um ser começa a tomar o seu corpo no espírito. Não, a sua alma continua no controle. A nossa alma, ela precisa estar sintonizada para entender os sinais que o nosso espírito dá e decidir andar da forma correta. Por isso quando nós andamos no espírito, né, como diz em Gálatas 5,16, você não satisfaz a vaidade da sua carne. E nesse sentido não está falando da vaidade do seu corpo, está falando da vaidade. Quando a Bíblia se refere à carne, é aquilo que não é da parte espiritual, ou seja, está se referindo à sua alma. Então, o que os homens são hoje em dia? São escravos da sua alma, escravos da concupiscência, escravos das suas vontades, né? Todo ser humano, ele tem um Deus. Até aquele que não acredita no nosso Deus, ele tem um Deus que é a si mesmo. E ele se torna escravo das suas vontades, dos seus prazeres, da sua vaidade. E a única forma de você não ser manipulado pela sua... Por que é manipulação? As pessoas acham que estão fazendo certo. Elas são enganadas por si mesmas, são enganadas pelo pecado que mora dentro delas. A única forma de você não ser enganado por si mesmo é você andando no Espírito, né? Vai ser inclusive o tema do nosso próximo módulo, andando no Espírito. Como que você vive dentro desse ambiente, interage todos os dias, o tempo inteiro, dentro desse ambiente que é o ambiente espiritual. Esse módulo nosso aqui é para falar como que você percebe o Espírito, como que você tem percepção, como que você vai ouvir do Espírito, né? E o próximo módulo vai falar como que você vive o dia a dia obedecendo ao Espírito. E por último, Romanos 1, verso 9. Legal. Aí na sua versão falou a quem sirvo de coração, né? Em outras versões,
Às vezes eu uso NVI, às vezes Almeida, depende. Deixa eu ver aqui, porque na versão que está mais fiel, ele diz assim: Deus a quem sirvo no meu espírito. Deixa eu achar aqui, Romanos 1, verso 9. Deus a quem sirvo de todo o coração, na NVI, né? Pregando o evangelho do seu Filho. Deixa eu abrir a Almeida corrigida. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, está na Almeida, né? No original, ele se refere ao Espírito. Paulo está dizendo aqui que ele servia a Deus no seu Espírito, ou seja, nós ministramos ao Senhor no Espírito. Então, até eu falei isso ontem na nossa reunião. Muitas vezes nós achamos que o servir a Deus é algo que é exterior, mas para Deus o servir verdadeiro, ele é no interior, é quando nós voltamos o nosso espírito para ministrar ao Senhor. Nós achamos que às vezes o serviço sacerdotal de ministrar é você estar aqui na frente falando, ensinando ou cantando, mas para Deus o serviço, o ministrar verdadeiro, ele não é exterior, ele é interior. Você serve a Deus com o seu espírito, porque afinal de contas o Senhor não nos criou para fazer tarefa. Você sabe, quando nós temos filhos, nós na verdade não temos filhos para que esses filhos sejam empregados, para que eles venham trabalhar para a gente. Nós temos filhos porque nós queremos desfrutar deles. E sendo Deus Espírito, como é que Ele desfruta de nós? Como é que Ele se relaciona conosco? No Espírito. Entendeu? Eu falei isso ontem, né? Deus, quando te chama para um trabalho, na verdade Deus não quer o resultado desse trabalho, Deus quer a tua presença. Deus, quando Ele inventa um serviço, quando Ele manda você servir aqui na igreja, Deus não está preocupado com o resultado do seu trabalho. Eu falo que é um santo pretexto, apenas para te trazer para perto dEle, para Ele poder te abençoar. Porque na verdade o que importa para Deus é você, é o seu coração. Deus, Ele quer é você por perto, e nós nos relacionamos com Ele em espírito. Então o maior servir a Deus, o maior ministrar a Deus, Ele é no interior. É quando o seu interior serve a Deus, que é em espírito. Sabe, Deus, se você for aqui, for o maior evangelista dessa cidade, fizer trabalhos e aliás, né, tem religiões que pregam isso, né, de você ter muitas obras, mas se você não realmente conhecer a Deus, isso não vale nada. Jesus, Ele disse assim, que naquele dia muitos vão chegar diante dEle, vão falar: Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. E Ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Sabe, o maior ministério de um homem e de uma mulher é ministrar ao Senhor. Sabe, isso é o que mais tem valor. Não adianta você chegar com obras e obras, e Senhor, e eu fiz isso, e eu vendi tudo que eu tinha e dei aos pobres, né? A Bíblia fala que você pode fazer todas essas coisas, se você não tiver amor, de nada vale, né? Você pode ter muitas coisas, muitas obras, mas se você não tiver relacionamento com Deus, porque afinal de contas foi para isso que Deus te criou, é isso que Deus espera de você. Agora, quem chegou nesse nível, quem se relacionou com Deus, quem escuta o coração de Deus, obviamente ele vai manifestar o mesmo coração de Deus. Então, se Deus ama o pecador e eu começo a me relacionar e tenho o mesmo coração de Deus, eu vou começar a amar as pessoas e vou começar a pregar o evangelho, vou começar a doar a minha vida para as coisas de Deus. Mas isso é um reflexo de um relacionamento com Deus. Eu comecei a me importar com as coisas que Deus se importa, e por causa disso, a minha atitude, então, as coisas materiais para mim, vamos supor, o cara que vendeu tudo e deu aos pobres, eu posso fazer isso achando que isso vai fazer uma moral para mim diante de Deus. Então eu vendi tudo para eu poder chegar diante de Deus e falar: olha, eu vendi tudo e por causa disso agora eu vou ser aceito. Esse para Deus não vale. Mas pode ter acontecido o oposto, eu me acheguei diante de Deus e eu comecei a me importar, e aquilo que
eram os bens materiais, para mim não tem mais valor, mas as vidas têm valor para mim. E por causa dessa intimidade, desse amor e desse conhecimento, dessa mente de Cristo, eu vou lá e vendo tudo que tenho e dou aos pobres. Percebeu que é diferente? Um faz as coisas achando que é a maneira dele ministrar, dele chegar a Deus, e o outro faz as mesmas coisas, mas porque ele se achegou a Deus e agora os valores, né? A mente dele é como a mente de Deus, ele não se importa mais para essas outras coisas, e ele começa a fazer a obra de Deus. Por isso então, todos nós devemos primeiro buscar a Deus, para depois manifestar obras, né? Eu acho interessante lá, quando Jesus, ele é batizado no Rio Jordão, e Jesus não havia, foi o começo do ministério de Jesus, né? Que ele foi ser batizado, e a Bíblia fala que os céus se abriram, e uma voz dos céus falou o quê? Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Só que Jesus não havia feito nada. Jesus não havia feito nada. Mas Deus já amava e já tinha prazer. Às vezes a gente até entende que Deus nos ama, né? Porque isso é um jargão que a gente ouve desde quando a gente foi evangelizado. Mas às vezes é muito difícil acreditar que Deus tem prazer em nós, porque a gente acha que o prazer ele está condicionado à nossa produtividade, aquilo que nós fazemos. Mas Deus nos ama não pelo que nós fazemos, mas pelo que nós somos. E Deus tem prazer em nós, não pelo que nós fazemos, mas pelo que nós somos. E todo trabalho deveria partir desse princípio. Muitas pessoas trabalham, mas trabalham buscando a aceitação, e trabalham melhor do que nós, irmãos, que já sabemos que somos amados. Sabia disso? Às vezes uma igreja que é mantida debaixo de ameaça, né? Você fala: olha, irmão, se você não vier todo domingo aqui, Deus vai te castigar. Se você não der o seu dízimo, Deus vai pesar a mão, o devorador vai comer, e o povo contribui, o povo vai, frequenta o culto, e o negócio parece que acontece, só que a motivação está errada, a base está errada, ele está fazendo aquilo por medo. E Deus não é assim. Eu não posso mentir para você, eu não posso ser desonesto com a igreja. Eu tenho que dizer: Deus te ama da mesma forma, você é abençoado da mesma forma, porque não é o que você faz, é aquilo que você é. Mas o dia que você começa, primeiro a gente fica desconfiado, né? Se é realmente isso. E quando a gente está desconfiado, a gente começa a testar. Então eu vou faltar esse domingo para ver se realmente não vai acontecer nada. Eu vou parar de contribuir, já que não precisa, né? Porque vamos ver o que vai. E realmente é a história do filho pródigo, né? Quando ele descobre que ele podia pegar a herança antes do pai morrer, dá aqui a grana e vai embora gastar, porque ele não acha que há prazer lá com o pai, né? Mas depois que ele entende que tudo isso é verdade, põe à prova essas coisas, ele realmente passa a fazer as coisas não mais por obrigação. Então eu fico muito feliz que os irmãos aqui na igreja, quando vêm prestar um culto, é porque realmente eles amam a Deus, não porque eles estão com medo de que algo aconteça se eles não vierem no culto. Eu fico muito feliz que quando alguém contribui é porque realmente ama a obra, não é porque ele está com medo que algo vai acontecer com ele, né? E é a conclusão que o filho pródigo chega. Ele volta para a casa do pai e descobre o verdadeiro amor do pai, que não é. E aí o problema é o outro filho que ficou na casa, né? Porque o outro filho não descobriu esse amor. Ele está na casa, mas ele ainda se vê como um servo, né? Ele ainda se vê como um trabalhador do pai. Ele não experimentou. Então eu confio muito mais no filho pródigo, que ele saiu, mas ele provou do amor de Deus e voltou porque ama, né? Para provar o amor, do que muitas vezes aqueles filhos que estão debaixo de uma ameaça, né? Vocês imaginaram como que é terrível? Obrigado. Obrigado, meu irmão. Essa sua atitude vai ser lembrada todas as vezes que esse vídeo passar em algum lugar. Jesus não falou para aquela mulher do vaso de alabastro: onde esse evangelho for contado,
a sua atitude vai ser falada. Pelo menos onde assistirem esse vídeo vão lembrar de você, Wilson. Então, irmãos, me perdi, né? Assim, você imagina um relacionamento conjugal onde o seu marido ou a sua esposa te amasse só porque ele é obrigado a fazer isso? Então você vai se despedir, e ele até um bom cônjuge, né? Ele faz tudo certinho, né? Faz o café da manhã para você, dá aquele beijo de despedida, um abraço, mas ele só fala assim, pois é, né? Eu tenho que fazer, eu me obriguei, eu fiz esse compromisso lá, né? Então eu tenho que te beijar, eu tenho que cozinhar para você, eu tenho que fazer isso aqui. Você imagina que horroroso esse relacionamento? Né? E aí você transfere isso para Deus. Você imagina esses crentes, né, que chegam, não, eu tenho que ofertar, né, mas eu tenho porque se eu não fizer isso, o Senhor vai me castigar, né? Eu tenho que ir na igreja, porque senão o Senhor vai me mandar para o inferno, né? Vocês acham que Deus se relaciona dessa forma com as pessoas? Você imaginou que horroroso, né? Não, eu estou aqui no céu, né? Eu não queria estar, né? Mas só tinha essa opção, ou eu vinha para cá ou ia para o inferno, né? Então, fazer o quê, né? Tem que aguentar a Deus, né? Mas infelizmente é a maneira com que muitas pessoas se relacionam, porque não descobriram o verdadeiro relacionamento, né? Não experimentaram o coração de Deus, não se deram, e não é isso que Deus quer. Deus quer nos conquistar, Deus quer mostrar o quanto Ele é bom, o quanto é prazeroso. Deus quer que você venha para essa reunião aqui, porque é algo que te dá prazer. Estava conversando com o Ricardo. Pode falar. Sim. E era legal, né? Que a missa era cheia, né? Você imagina se o padre falasse, o povo acreditasse, não precisa vir aqui, Deus vai abençoar do mesmo jeito. Quantos iam aparecer? Então você entende? Será que Deus ele quer esse tipo de servos? Desse tipo de filhos? Meu filho fala, pai, eu queria estar fazendo outra coisa, né? Mas já que você me obriga a estar aqui, eu vou passar esse tempo com você. Você acha que vale esse tipo de relacionamento? E por que você acha que para Deus vale isso? Né? Não estou falando, né, para nunca mais voltar aqui, calma aí, irmãos. Mas a Bíblia fala assim, que a lei é para quem é criança. Quando a gente se torna maduro, você não precisa mais da lei. Tem coisas que muitas vezes nós precisamos fazer obrigado, porque nós não temos o entendimento. Mas à medida que você adquire maturidade espiritual, você não precisa mais de lei. Você faz as coisas de forma espontânea. Eu, quando era criança, minha mãe tinha que mandar eu tomar banho. Eu não tinha mãe. Se você não mandasse, eu não tomava banho. Hoje, se eu não tomar banho, eu me sinto sujo, eu me sinto incomodado. Mas quando eu era criança, não. Então você entende a relação por que Deus usa a lei para as pessoas no começo? Porque aquele que é novo, aquele que é criança, ele não entende as coisas de Deus. Mas quando nós adquirimos maturidade, nós não precisamos mais da lei, porque a Bíblia fala que onde há espírito, há liberdade. É do pressuposto que você, ao adquirir a maturidade cristã, você deixou de congregar domingo, você vai sentir falta disso. Mas tem algo errado, eu sinto falta da igreja. Sabe, não é? Você não está mais aqui porque é lei, porque é obrigação, mas porque você agora se sente sujo. Eu preciso. Você mesmo já tem essa percepção. Isso é uma maturidade que nós adquirimos. Amém? Mas então, eu conheci gente que fala, eu dou casa, dou carro, né? Mas aí você fala assim, qual a intenção daquela pessoa? Será que realmente ela estava fazendo aquilo como forma de gratidão, como forma de adoração, ou estava fazendo aquilo como barganha, né? Achou que Deus montou um balcão de negócios e você faz ali um toma lá da cá, né? Uma troca, né? Então aí que está o problema, porque quem semeia, porque a Bíblia fala, tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Só que aquelas pessoas não estavam semeando gratidão, estavam semeando ganância.
estavam semeando barganha. Então elas não colheram aquilo que elas esperavam, porque elas também não estavam semeando bons frutos, estavam semeando coisas erradas. Sim. Não, mas por que a pessoa se sente bem quando faz caridade? Você sabe por que a pessoa se sente bem quando ela faz caridade? Porque quando ela faz caridade, ela acha que está agradando a Deus. Então eu sinto paz, porque aquele Deus bravo que está querendo me fulminar com a sua raiva, agora eu aplaquei a ira desse Deus aqui, fazendo caridade. Então eu me sinto bem, por quê? Porque Deus agora, eu aplaquei a ira dele, pelo menos nesse mês. Ó Deus, já doei a cesta básica, então eu estou em paz contigo. Então, né? Parece que é aquela coisa bem rudimentar mesmo, né? Das religiões pagãs, né? Que tem aquele Deus que tem que sacrificar uma virgem e jogar lá e aplacar a ira dele para o vulcão. É mais ou menos isso a relação das pessoas, né? Então elas fazem obras, não é para abençoar o coitadinho, ou nem mas é para elas se sentirem bem. Mas por que ela se sente bem? Porque quando ela faz a obra lá, Deus gosta dela, porque, né, fez bem, e agora nós estamos em paz, e eu me sinto bem por causa disso, né? Uma relação totalmente errada. Mas aí quando eu te falo, quando você começa a pregar que Deus te ama da mesma forma, você fala, então eu não preciso fazer essa obra aqui. Não, você não precisa fazer isso aqui para Deus te amar. E no primeiro momento você deixa de fazer isso aqui, porque você fazia pelo motivo errado. E aí você começa a desfrutar do relacionamento com Deus sem precisar disso aqui. Mas num segundo momento, quando você começa a viver uma maturidade desse relacionamento com Deus aqui, você volta a fazer isso aqui, mas não para poder agradar a Deus, mas porque você entende que é o amor de Deus, e aquele amor de Deus começa a agir através de você. Então nós podemos ter duas pessoas fazendo a mesma coisa, com as motivações completamente opostas. Uma movida pela alma e outra movida pelo Espírito. Como é que você discerne isso? Somente através do seu Espírito. Você vai saber se alguém está fazendo uma coisa que é da alma ou uma coisa que é do Espírito. E é interessante, irmãos, porque aquilo que é da alma, né, aquilo que é da carne, sempre vai resultar em carne. Aquilo que é do Espírito sempre vai gerar Espírito. Quer ver um exemplo? Na célula. Às vezes a célula é um lugar interessante, porque todos têm a oportunidade de ministrar. E é interessante que quando nós estamos fluindo no Espírito e alguém abre a boca e faz um comentário, aquilo edifica o nosso espírito, porque aquilo que é do Espírito gera coisa do Espírito. Agora, eu já fui em célula, onde eu vi, tinha um visitante lá, e o cara queria só contar um testemunho, mas só para falar de si mesmo, sabe? Porque eu, isso, aquilo. Você vê que, então aquilo que é da carne, né, que é da alma, da pessoa querer aparecer, aquilo, quando a pessoa fala, parece que gera um ambiente de morte no lugar, né? Porque a carne é morte, né? Então parece que pesa o ambiente, né? Aquele negócio ruim, né? Da mesma forma, pregação, tem pessoas que você percebe que está pregando e aquilo testifica no seu espírito, porque aquilo é do Espírito, aquilo testifica. E tem pessoas que têm pregações que são da carne, que são apenas pregações almáticas, né? Você vê que não tem nada de espiritual naquilo. Às vezes é só uma autoajuda com um pano de fundo de uma história bíblica, ou algo, ou alguma coisa que a pessoa quer falar, e aquilo não testifica no seu espírito, aquilo toca apenas a sua alma, e nunca vai conseguir tocar o espírito, porque aquilo que é do Espírito sempre vai ser Espírito, aquilo que é da carne sempre vai ser da carne. Como eu falei, tem músicas que são do Espírito, tem músicas que são geradas na alma, são músicas almáticas, né? Música que por mais que você ouça ela, aquilo parece que não sai daquele ambiente natural, não toca no seu espírito. E tem outras músicas que quando você canta ela, parece que o negócio flui de tal forma, porque são coisas que são do Espírito. Então sempre quem te viu passar na prova e não te ajudou vai ver, né? Sim, né? Uma música que está falando de ressentimento, né? De vingança, né? Vingança gospel. E a crentaiada
se lambuza, acha demais, aleluia, né? Deus é o meu vingador, você vai ver, né? Irmão, não mas eu fico muito em paz, porque Jesus mandou os discípulos, né, para um vilarejo, né, e mandou para arrumar lugar para ele lá. E aí diz que ninguém quis hospedar eles quando souberam que eles estavam indo para Jerusalém, né? E aí os discípulos chegaram para Jesus: o senhor quer que, cheios de fé, né? Aquela fé errada de longe assim, aquela fé carnal. Senhor, o senhor quer que a gente ore para que Deus mande fogo e os consuma? Jesus fala: vocês não sabem a que espírito vocês pertencem, né? Mas já viu as fé para coisa errada que a gente tem, né? Eu conheci tinha um amigo meu no Brasil que tinha fé que Deus ia colocar ele no Big Brother, que ele ia ganhar R$1 milhão, ia doar metade. Já tinha feito até um esquema lá com Deus, que ele ia doar metade para a igreja. Falei, como se Deus precisasse, né, da ajuda dele. Deus precisasse da forcinha dele, né? Mas é engraçado como a gente às vezes faz planos, né? Ainda dá uma comissão para Deus, né? Fala, se der certo, Jesus, eu vou te dar vou lembrar de você o dia que eu chegar lá, viu? E faz promessa para a igreja. Deus não precisa dessas negociadas. Deus nem está interessado nessas coisas. Deus está interessado em salvar a nossa vida, a nossa alma. Deus está interessado nesse relacionamento. Amém?